Nessa aula aqui, então, a gente vai colocar a mão na massa. Nós vamos começar. E aqui, deixa eu dar alguns preparativos. Eu tendo a ir um pouquinho rápido sim, tá? Porque assim, já tenho 10 anos de experiência com Unreal. Então, às vezes o que é muito simples para mim, para você que tá começando, eu sei que tem bastante gente aqui que caiu de paraquedas, né? A primeira vez que tá abrindo o motor gráfico, até por isso eu tô nessa primeira tela aqui. Então, eu vou explicar detalhe por detalhe, vou tentar ser aqui o mais, dar mastigadinho para você, para que você entenda. E também a ideia aqui é passar, é lógico, os conceitos suficientes para você criar o seu próprio jogo. E também não só fazer um tutorial, mas explicar por que as coisas são do jeito que são. Olha só que poético. Então é isso. Para você que não me conhecia, eu sou Nery Neto, jornalista de tecnologia e programador de jogos. E bora começar aí o que eu vou chamar de Lumen's Ghost. Lumen's Ghost, não pode caracteres especiais aqui. O que acontece, pessoal? Para começar a criar jogos, a gente pode, com o Unreal Engine, utilizar alguns projetos prontos. E talvez você esteja se perguntando como chegar nessa tela. Para chegar nessa tela, você vai abrir o motor gráfico que você baixou. Se você baixou Unreal Engine 5.1, 5.0, basta que você vá no iniciar e coloque Unreal Engine. E aí você clica para abrir o aplicativo. Se você baixou e instalou a Unreal, você tem o Epic Games Launcher, que você pode ir no menu iniciar, colocar Epic Game Launcher, abrir, daí você vai logar com a conta que você criou e tal, e a partir disso você vem aqui em Unreal Engine e depois em Biblioteca. Ou então, mesmo só aqui em Unreal Engine, você pode inicializar a partir daqui do canto superior direito. Deixa eu trazer mais para cá a janela, aqui nesse inicializar. Eu tenho várias versões, você seleciona a versão que você tem e clica em inicializar. E aí você vai cair nessa janelinha em que eu estou. Aqui no canto esquerdo a gente tem projetos recentes, games e várias outras coisas, porque a Unreal ela serve para você criar vários tipos de jogos e, enfim, as coisas que estão aparecendo aqui. Arquitetura, filme, simulação. O que a gente quer aqui são os jogos. E aí quando você clica, por exemplo, em filmes, em arquitetura, em automotivo, simulação, cada um deles que você clica, ele já tem aqui, isso aqui são projetos básicos que ele traz para que você possa criar jogos ou para que você possa trabalhar com aquele tipo de coisa que você quer trabalhar. Você quer trabalhar com arquitetura? A gente tem aqui um modelinho básico para você. Se você quiser games, a gente tem aqui vários exemplos. A gente tem um projeto em branco, a gente tem primeira pessoa, que já vem com um bonequinho com uma arma. Já tem aqui terceira pessoa, que tem um personagem em terceira pessoa se locomovendo com a câmera. Aqui tem um de carro. Enfim, e assim para vários outros. Simulação, já vem com algumas coisas importantes para simulação, mas nós queremos games. Sim, a gente quer criar jogos. Então a gente vai selecionar games e vamos selecionar aqui, First Person, que ele já vai vir aqui com um kitzinho que a gente vai utilizar. Com um personagemzinho ali, vem com umas configurações bem básicas que a gente não precisa reinventar a roda também, né? E você vê que quando a gente seleciona aqui, First Person, aqui embaixo, eu sei que a minha webcam está tapando um pouquinho, mas aqui embaixo da minha webcam a gente tem Blueprint e C++. Aí em você está aparecendo uma descrição do projeto First Person, ele diz ali o que vem no projeto e tal. E a gente vai se ater aqui, em Blueprint ou C++. Blueprints é basicamente a linguagem mais utilizada em Unreal Engine. Ela são vários compilados de códigos de C++ que já estão prontos para você utilizar. Eles funcionam numa lógica que depois ali dentro eu vou mostrar para vocês. Da esquerda para a direita, ele segue um fio de uma sequência lógica que eu vou comentar melhor para vocês, mas que tem algumas diferenças para o C++, né? Ele já traz a Blueprint aqui, que a Epic Games libera, são uma biblioteca de códigos, então ele traz ali vários códigos compilados de C++, então às vezes pode faltar uma coisinha ou outra que só vai ter em C++, e aí você vai ter mais liberdade para criar umas coisas muito específicas em C++, mas que na maioria das vezes não faz falta para um jogo completo, tá? Agora, se for um jogo muito grande, o que muitas pessoas fazem é criar um jogo em Blueprint ou em C++ e aí criar classes em C++ específicas para algumas coisinhas, como quando, por exemplo, você desconecta o controle do console. Isso não tem como você fazer via Blueprint, você tem que fazer em C++. E aí, né, você pode ali criar uma classe em C++ que diz que quando você tira o fio do controle e aí o controle desconecta, acabou a bateria, você precisa reconectá-lo. Então,
isso é só um detalhe, tá? E o C++ vai ter um pouquinho mais de desempenho. Na verdade, depende da aplicação. Dependendo da aplicação, vai ter até bastante desempenho a mais. Mas, assim, via de regra, praticamente a Blueprint é absoluta. E aqui, a gente tem o local do projeto. Eu já peguei aqui no meu computador uma pasta, tá? Que tá aqui organizadinha. E aqui no lado esquerdo, atenção pro jogo, que o nome que você vai colocar no jogo, porque esse nome aqui fica chatinho de mudar depois. É muito mais fácil você só acertar. Também não é um bicho de 7 cabeças não, mas é bom você já colocar certinho. Lumen's Ghost, ou Fantasma da Luz, é esse jogo que a gente vai criar. Então eu vou clicar em criar. Depois de criar, ele vai abrir para vocês aí isso daqui. Isso daqui é a viewport, é a representação do nosso jogo 3D pra gente. Tudo, isso aqui é um mapa, né? Já começa por aí. Sempre que você estiver trabalhando aqui numa viewport, você terá um mapa aberto. O mapa que a gente tem aberto aqui é o First Person Map. Então essa representação que vocês estão vendo é um mapa. Se isso daqui fosse um mapa do GTA, seria uma cidade do GTA. Ou então seria um trecho da cidade do GTA. Porque os mapas eles podem ser divididos em vários mapas, caso você queira. É só você criar vários mapas e juntar eles. E aí você edita por seção. Aqui, então, a gente tem a representação visual do que seria o nosso jogo se a gente fechasse ele agora. A gente tem vários itens, a gente tem cubinhos aqui, a gente tem um playground, a gente tem um mapinha e eu consigo navegar aqui. Talvez você esteja se perguntando como eu estou navegando aqui. E para isso, meus amigos, eu estou utilizando o WASD, que é bem básico de jogos, né? Quem joga no teclado, no computador, sabe que o WASD é universal. E, paralelo a isso, você tem que clicar o botão esquerdo do mouse. Então, você clica o botão esquerdo do mouse e você vai mexendo a cabeça assim, você vai navegando como se você mesmo fosse um fantasma. Enquanto você está fazendo isso, se você rolar a rodinha do mouse para cima, você fica muito rápido. E se você rolar para baixo, você acaba diminuindo a sua velocidade. Então esse é o básico de navegação e depois tem outros itens outras coisas que você pode fazer para melhorar a sua navegação. Inclusive aqui, ó, nesses 3 pontinhos aqui em cima, você pode mudar, por exemplo, Field of View. Então você pode colocar em 60, em 50. O que você está mudando é o campo de visão da câmera. Isso é muito importante porque sempre que a gente está vendo algo aqui dentro, a gente está utilizando câmera. Né? Eu cliquei aqui e botei 100 novamente. E você tem que entender que uma coisa é a câmera que você está vendo, outra coisa é a câmera final que vai estar no jogo. Você precisa prestar atenção qual será essa câmera. Aqui onde a minha webcam está, eu posso organizar aqui, ó. Ali atrás tem meu software de gravação. Aqui em Settings, essas opções aqui, ó, você consegue mudar, por exemplo, o gráfico. Se aí tiver um pouco pesado para utilizar um motor gráfico, um Unreal Engine, você pode colocar aqui, ó, no Low. E aí vai ficar muito mais leve para você conseguir trabalhar. E também você pode diminuir aqui, ó, a escala da resolução, que vai deixar tudo um pouco mais feio, mas vai ser mais prático de você aqui, vai tirar muito menos desempenho, né? E você tem outras abas importantes. Você tem aqui o Outliner, o Place Actors, Detalhes, Word Settings. E se nada disso aqui estiver aberto para você, você pode vir em Window e aí você vai ver um por um aqui desses para abrir. O Outliner, ele traz tudo que está aqui no mapa. Então, por exemplo, se eu clicar para selecionar esse cubo, vocês viram que ele está com essas setinhas aí, ó, significa que eu posso mover ele, que eu posso alterar a localização dele. Aqui em cima, ó, aqui em cima eu posso a localização, a rotação e a escala. E aqui tem os atalhos. Se você deixar o mouse em cima, você vai ver que tem W e R. Então, se eu selecionar ele e apertar o W, eu posso mudar a localização. Se eu apertar o E, eu posso mudar a rotação e o R, a escala, né? Localização, rotação, rotação e escala. E tudo isso está representado quando eu seleciono ele aqui em detalhes, ó. E quando eu seleciono ele, ele também aparece selecionado aqui no Outliner. E eu posso selecionar também aqui com o mouse. E se eu apertar F, eu vou direto no item que eu selecionei. Se eu clicar fora depois de ter apertado F, com o Alt selecionado, eu faço essa panorâmica irada. Se eu clicar com o botão direito do mouse, eu me afasto e me aproximo de uma forma mais irada ainda. E aí eu consigo rotacionar e fazer algo amazing.
Eu espero que a gravação não esteja um pouquinho ruim, mas se tiver, me perdoa. É que, tá vendo que tá aqui, ó, preparando shaders. Os shaders, eles são compilados e eles são salvos para que ele possa ser utilizado de uma forma mais otimizada depois. Então, várias vezes você pode ver isso e talvez você se pergunte o que é, e é isso que eu falei agora. Então você pode selecionar, pode mudar ele aqui de localização, rotação e tudo mais, e você pode também colocar. Isso você faz através do Place Actors. Quando você clica aqui no Place Actors, você vê automaticamente que tem algumas coisas que abre aqui uma barrinha, tá vendo? Com vários itens e aqui em cima a navegação. Aqui é onde você pode colocar algumas coisas para dentro do mapa. Você pode colocar, por exemplo, um cubo e arrasta para cá e um cubo. Vocês estão vendo que aquele ali está coloridinho? Pois é, aquele ali utiliza um material. Selecionei ele, venho aqui em detalhes, ele está utilizando um material, que nada mais é que uma textura. Uma textura é uma imagem 2D, é uma cor, é flat, é lisa, é 2D mesmo. E aí ele está utilizando, o material vai pegar essa textura e ele vai dar código para ela vai dar vida, vai dar a sensação de rugosidade, né? A aparência de rugosidade, de metal, tudo isso você faz através do material. Então eu posso pegar aqui, selecionar, pegar os detalhes, copiar. Deixa eu trazer um pouco mais para cá para que vocês vejam. Posso selecionar, posso copiar, selecionar o cubo aqui. E aí agora que eu selecionei o cubo, ele vai aparecer aqui nos detalhes, né? Eu posso utilizar os detalhes do cubo, que é diferente dos detalhes desse outro cubo. Se eu vier aqui, vocês vão entender, né? Aí, selecionei o cubo, eu posso colocar esse outro material que eu copiei de lá, porque ele está utilizando aqui um Basic Shape Material, que não é tão legal. E agora eu tenho um cubo azul. Muito massa. Bom, aqui embaixo tem algo muito importante chamado Content Drawer, que é a gavetinha de conteúdo, que é onde a gente salva, é uma navegação tipo Windows, tá? Se eu apertar aqui em Content Drawer, você tem a navegação tipo Windows. Se eu apertar Ctrl/espaço, o melhor atalho já feito, eu tenho aqui a possibilidade de, enquanto eu estou navegando, Ctrl/espaço, eu entrar aqui nesse modo navegação. Então tem as pastas aqui, tem a hierarquia aqui também, ó. Uma navegação muito Windows. E se aqui esses filtros não estiverem aparecendo para você, é porque eu utilizo aqui, ó. Quando você clica nesses 3 pontinhos, você pode pesquisar pelo tipo de item. Fica muito mais fácil e aí acaba aparecendo aqui. E depois eu posso filtrar só selecionando aqui Blueprint e tal. Aqui são os meus arquivos. Se eu clicar aqui em Docking Layout, aí ele deixa fixo que nem uma janela do Windows. Assim, também pode ser bacana. Eu estou bem acostumado aqui com Ctrl/espaço, então eu fechei, tá? Para fechar, depois de abrir aqui, ó, é só clicar com o botão do mouse do meio, o middle aqui, ó, a rodinha, que daí ele fecha. Também serve para outras coisas aqui, ó, tá? Essas janelas estavam abertas ali, no momento não são importantes. Mas sabe uma coisa que é muito importante? Aqui em cima. Aqui eu tenho um modo de seleção. Se eu pegar, por exemplo, o modo Landscape e tentar selecionar alguma coisa, não vai dar. Então tem que estar no modo de seleção. Aqui tem outras coisas que podem ser bastante úteis para você, mas que no momento elas não vão ser e muito provavelmente nesse jogo eu acredito que a gente não vai utilizar. Então, garanta que você está no modo de seleção. Aqui também perspectiva. Tome cuidado porque você pode acabar alterando a visualização. Então, se você por acaso apertar Alt J, você vai ter essa visualização aqui. Então, garanta que esteja em perspectiva e aqui em Lit. Lit é essa visualização em que a luz tem impacto. Inclusive, esse mapa aqui, ele tem luz, ele já vem com nuvenzinhas e tal. Então, tome cuidado aí. Se você abrir um mapa em branco e não souber o que está fazendo, pode ser complicado. Na dúvida, é só você também ir em Place Actors e botar aqui, ó, Directional Light e arrastar para o cenário que vai criar luz. Ou então vir em Window, Environment, essa palavra é bem difícil em inglês. Environment Light Mixer. E aqui vão ter várias coisinhas para você clicar para criar essas luzes e tal. Eu posso também vir em Outliner, né? E deletar aqui, ó, Directional Light para mostrar para vocês que vindo em Window, Environment, vai estar aqui, ó, Create Atmosphere Light. Mas a outra estava bem melhor, já estava configurado bonitinho, eu dei Ctrl Z. O Ctrl Z funciona aqui.
Tem o básico já? Não, ainda não. Falta uma coisinha para mostrar para vocês, que é aqui em cima, nesse play. Aqui, ó, clicando nesses 3 pontinhos, eu tenho tipos de play, tipo de formas de preview do meu jogo. Porque eu vou fazer os meus códigos, e vocês nem sabem direito onde, mas depois que eu vou fazer os meus códigos, eu quero dar o play para ver como é que tá meu jogo, como é que eu faço isso. E aqui eu já tenho vários códigos, tá? Porque esse aqui é um projeto que já vem com alguns códigos base, então já tem um joguinho aqui. Então, para isso, eu posso dar o play aqui, e agora está selecionado Selected Viewport, que é essa visualização. Cada um desses modos, tem uma vantagem e algo para o qual ele é feito, tá? Então, cada um deles tem uma diferença até de desempenho. O Selected Viewport, ele vai utilizar essa janelinha aqui. Esse aqui, ó, o New Editor Window, PIE, ele vai criar uma nova janela de pré-visualização. O mobile é mobile, então não é o nosso caso. O Standalone Game, ele vai gerar uma outra janela com um outro processo X para executar esse jogo, carregando o máximo possível das coisas e como se fosse aí tentando simular um jogo executável à parte. Não é exatamente um executável à parte, mas ele tenta ao máximo. Para ser à parte mesmo, você precisa exportar o jogo ou fechar o projeto, clicar com o botão direito em cima do projeto e colocar Launch Game. Então, essas são as visualizações. A gente vai utilizar muito aqui Selected Viewport. Então, se eu der um play... Nossa, eu dei o play e já apertei ESC porque as configurações aqui, ó, em Scalability estão bem ruins. Deixa eu colocar em 100% para que a gente tenha uma pré-visualização melhor. E agora aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho meu personagem que não tem corpo nenhum, na verdade eu acho que ele tem uma mão aqui, e eu estou andando no mapa. Como é esse personagem? Se eu der um Ctrl / espaço, vir em Lumen's Ghost, que é o nosso projeto, selecionar Blueprint Class, ou então já vi direto aqui, ó, em First Person, Blueprint Class, eu posso filtrar por aqui, ó, Blueprint Class, e vai aparecer First Person Character. Abrir. Isso daqui é uma blueprint, onde a gente coloca os nossos códigos, e ela tem uma lógica da esquerda para a direita. Você tem aqui ó, um Event Begin Play, em que é um evento, por isso ele é vermelhinho. Os eventos, eles sempre são chamados, tá? Então, pode ver que ele não tem nada antes dele. E aqui a gente tem uma função, tá? Na verdade, os eventos, eles sempre chamam. E aí as funções, elas são chamadas. Pode ver que ela tem 2 entradinhas aqui e tem uma cor diferente. Então, os eventos, eles são vermelhos e eles chamam as coisas. As funções, elas acabam sendo chamadas. E é da esquerda para a direita que tem uma lógica aqui, e enfim. Aqui também temos, dentro da Blueprint, uma Viewport. E várias outras Blueprints vão ter Viewports, que são essas pré-visualizações. E rapidinho você se adapta. Essa é a imagem de uma Blueprint. A gente tem aqui em cima algumas coisas que a gente vai selecionar e alterar. Aqui são os componentes, no caso da Blueprint desse Character. Existem vários tipos de Blueprints, elas não são todas iguais, mas elas acabam sendo bem parecidas. E aqui a gente tem detalhes, que é quando você seleciona, né? Lembra aqui do mapa? Quando você seleciona algo, também tem detalhes aqui. Então, é basicamente a mesma coisa. Você pode alterar configurações disso daqui. Aqui embaixo a gente tem My Blueprints, que ele pega aqui os códigos que a gente coloca. Então, por exemplo, tem aqui esse evento, Event Begin Play. E ele está aqui embaixo, ó, ele detectou e colocou aqui pra gente, entendeu? Então é isso. E agora tem aqui o Construction Script, que para cá a gente não vai usar, e é basicamente isso. Então a gente tem a pré-visualização aqui, ó, do nosso jogador, que tem aqui os bracinhos, que a gente também, depois a gente pode até esconder, porque não é o foco. Então esse é o personagem, é isso que a gente está controlando, inclusive ele já tem uma câmera, que é basicamente os nossos olhos, e quando começa o jogo, ele é possuído, e aí o jogo começa. Se eu der o play por aqui, ele vai, em vez de rodar direto nessa janela, ele vai criar uma outra janela, mesmo que esteja em Selected Viewport. Ele não vai dar um Alt Tab aqui, ó. Alt Tab, inclusive, fica aí a dica, você pode alterar entre as coisas, inclusive não só essas duas, mas que estiverem abertas. Então, mais que dar um Alt Tab, ele vai dar um Play e vai criar uma nova janela. Tá tudo certo. Aqui eu peguei a arma, já é um código que já vem existente, e agora eu consigo andar no mapa, inclusive atirar. Já tem física simulada das coisinhas, muito legal.